A Bíblia é uma inspiração de Deus aos seus servos que escreveram isto, né? Então, a própria Bíblia é a palavra de Deus falando na linguagem dos homens. Nós temos acesso a ela, então é um privilégio poder ler e também entender, porque Deus não revela as suas palavras para todos, mas aos pequeninos. Hoje, Salmo 18, Salmo de Davi, na continuação dessa história que nós estamos lendo a respeito de Davi, a perseguição, as lutas, tudo que ele enfrentou. Vamos pedir a direção do Espírito Santo? Meu Deus, em o nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie o teu Espírito para que ele possa nos orientar, inspirar e falar conosco. Meu Deus, se essa pessoa que está acompanhando comigo essa meditação, ela tem alguma situação que está afligindo ela, que ela seja livre e que o ser dela seja restaurado. Meu Deus, tome em tuas mãos essa meditação para que possamos então nos manter firme até o final, crendo na tua volta, crendo no Senhor, no teu sacrifício e recebendo a tua graça sobre o nosso ser. Amém. Então, versículo 1 diz: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. E o bispo começa com um comentário: eu te amarei. Davi declara o seu amor mais profundo e sincero ao Senhor. Esse amor nascia da sua fé, isto é, da certeza de que o Altíssimo estava com ele. Amar a Deus acima de tudo é o primeiro mandamento dado ao homem. O Senhor Jesus falou isso lá em Mateus 22, no versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Portanto, o Senhor requer isso todos os dias. Por isso que ele diz toda a alma, todo o coração, todo o pensamento, quer dizer, é 100% vivemos para ele. E as demais coisas são acrescentadas. O amor não é um simples sentimento, mas uma decisão que envolve dedicação, entrega e sacrifício pessoal. O Eterno provou o seu amor pela humanidade ao entregar o seu Filho para ser sacrificado e salvar todos aqueles que nele creem. Quem diz amar a Deus, mas não renuncia às suas vontades e aos seus pecados, tem um amor mentiroso e hipócrita. O verdadeiro amor ao Todo-Poderoso provoca renúncia pessoal em prol da vontade dele, mesmo que isso gere perdas e tribulações. Forte, né? Quer dizer, não adianta tão somente uma pessoa dizer que ama muito a Deus se ela continua praticando o erro. É como num casamento, não adianta o marido dizer à esposa que a ama se ele na rua olha para outras mulheres, se ele quando pode trai a esposa, quer dizer, aquelas palavras não são verdadeiras, são hipócritas. Aí o 2, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Então, aqui a gente vê ele agradecendo, né, em outras palavras, o livramento que Deus deu para ele, né? Porque ele venceu aqueles inimigos, recuperou as pessoas, que é os bens mais importantes, e recuperou os bens também, né? E ele continua no 4. Tristezas de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Quer dizer, naquela calamidade, quando ele olhou aquela cidade destruída, né, onde ele estava habitando, as suas famílias sendo roubadas, imagina o desespero, né? E ele demonstra isso, né, esse desespero, mas ele falou, na angústia eu invoquei o Senhor. Então, é um testemunho. Ele está dando testemunho de que quando ele invocou o Senhor, Deus o respondeu. No 7, então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia, carvões se acenderam dele.
Abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou um querubim e voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz, e houve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou, multiplicou raios e os desbaratou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo pela tua repreensão. Senhor, ao sopro das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Então ele reconhece aqui que ele só venceu aquela batalha não porque era a força do seu exército ou porque eles eram guerreiros mesmo, mas porque veio de Deus a vitória. No 18, surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. E uma atitude assim nos faz ter uma consciência limpa, tranquila diante de Deus. O que nos faz, quando oramos, ter acesso à presença de Deus, né? No 22, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrará puro, e com o perverso te mostrará indomável. O comentário diz: o Senhor me retribuiu. Davi não foi perfeito, ao contrário, seus pecados ficaram registrados nas Escrituras. No entanto, ele sempre mostrou o desejo de ter uma vida reta e pura. Diante disso, recebeu do Senhor a sua recompensa. Isso mostra que o Eterno não tem nenhum débito com a pessoa íntegra, pois é seu dever obedecer a palavra de Deus. Mas, por ser justo, ele recompensa todos aqueles que andam em seus caminhos com sinceridade, e a proporção da sua retribuição é infinitamente maior do que aquilo que lhe oferecemos. Da mesma forma, se o desconsiderarmos, seremos tratados sem nenhum merecimento. E nós vemos isso, já vimos isso lá atrás com Eli, né? Porque Eli desonrou a Deus, honrando mais seus filhos, ele foi desmerecido por Deus e perdeu, né, a chance de servir a Deus. No 27, porque tu livrarás o povo aflito e abaterás aos olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina-me as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. Quer dizer, olha só, que forte, né? Você tem que perseverar na busca da sua vitória. Às vezes a pessoa ela começa, né, numa corrente, por exemplo, de oração na igreja, e ela logo desiste porque ela diz: eu não estou vendo resposta, mas você não perseverou. Então
É na perseverança, é na luta, na constância que você vai ver Deus agindo na sua vida. 38. Atravessei-os de sorte que não os puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não lhe respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Sabe, isso aqui é uma referência a Jesus. É um povo que não me conhecia, livraste-me e fizeste cabeça dos gentios, um povo que não me conhecia me servirá. E de fato, nós somos esses gentios, né? O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo dos gentios, quer dizer, aqueles que não são judeus. Então, nós somos um povo fora da nação de Israel que cremos fielmente num judeu que morreu por nós na cruz, dando a vida dele para nos salvar. E muitos que hoje moram em Israel, são judeus, continuam sendo incrédulos para com Jesus, não creem que ele seja ou tenha sido o Messias enviado por Deus. No 44, em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim, os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Vingança, né? Olha que forte isso aqui. Quantas pessoas sofreram, por exemplo, algo que alguém fez contra elas e o desejo da nossa carne natural é querer se vingar. Quando a pessoa entrega isso para Deus, ele deixa que Deus faça a vingança dele. E você fica tranquilo. Então, assim tem que ser. A vingança pertence a Deus, nunca a nós. Seguindo, 48. O que me livra de meus inimigos, sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Esses salmos têm muita revelação, né? Deus revelando para Davi coisas que iriam ainda acontecer. Talvez ele nunca fizesse ideia do que ele estava escrevendo naquele momento, mas veio a inspiração e ele escreveu. Mas mais tarde, hoje nós sabemos por que ele escreveu aquilo. Agora, Salmo 121 diz assim: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O comentário diz: o meu socorro vem do Senhor. O Criador está disposto a socorrer sua criatura, mas para isso ele deve se voltar para ele. Muitos cometem o equívoco de correr atrás da ajuda alheia, mas acabam se decepcionando, porque esquecem que o ser humano é imperfeito, débil, inconstante. Portanto, como apoiar a vida nas pessoas? Porém, quando reconhecemos o Altíssimo como Senhor do céu e da terra, o honramos com a nossa fé. Com isso, afirmamos que nossos problemas e nossas limitações não são nada diante da sua grandeza. Quando ele levanta os olhos para os montes, ele não vê saída nesse mundo, mas ele fala: o meu socorro vem do meu Senhor. Quer dizer, ele levantando os olhos, além de não ver saída humana, mas ele viu o socorro divino. Assim é você. Talvez você está tão afundado nos problemas, mas o único lugar que você pode olhar nesse momento é para os céus. Por isso que o diabo não quer que você olhe para cima. Ele quer que você só olhe para baixo, quer dizer, para os problemas. Você fique olhando para as circunstâncias. Deus manda você olhar para os céus. Olhe para os céus como fez Davi. No 3, não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará, quer dizer, não dormirá. O comentário diz: proteção. O caminho irregular e as grandes desfiladeiros da estrada fazia
a peregrinação até Jerusalém ser perigosa. No entanto, os viajantes criam plenamente na proteção divina. De igual modo, o Altíssimo não ignora os apertos e os perigos que os seus filhos enfrentam na estreita estrada que conduz à salvação. Por isso, promete segurança para que seus pés não vacilem. Os olhos do Senhor repousam diuturnamente para nos guardar de qualquer dano. Mas, para isso, temos que manter viva a nossa fé nele. Além disso, não devemos temer os desertos e os sacrifícios vividos neste mundo, pois eles são apenas pequenos se comparados à glória da vida eterna. Graças a Deus, né? Pois é tão forte, porque ele nos guarda. Assim também Davi, imagino eu, quando, por exemplo, aquele primeiro grupo ficou uma parte para trás e o grupo ficou ainda menor com aqueles guerreiros, eles estavam cansados, mas foram em direção aos inimigos para perseguir. Ele falou, não deixará vacilar o nosso pé. Quer dizer, Deus estava guardando a eles e ele via isso através da fé, né? No 4, eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Esse salmo, então, ele é uma referência ao que Deus fez para Davi e que ele está à sua disposição para fazer com você. Agora, Salmo 123. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. O comentário diz dependência total. O salmista enfrenta circunstâncias desesperadoras, mas elas não o desanimam, pois ele sabe que o trono do Altíssimo continua firmado no céu. Além disso, crê que o poder de Deus permanece inabalável na terra para livrá-lo. Assim como o servo mantém seus olhos e o seu senhor para dele receber suprimentos, instruções e até repreensão, nossos olhos devem estar fitos no Altíssimo, pois dele vem o que precisamos. Então, olha que exemplo, né? Ao invés dele estar mergulhado nos problemas, pensando, e agora? A minha mulher foi roubada, os filhos, olha só essas pessoas que estão comigo, sofreram mesmo que eu, não tem mais seus filhos, não tem mais suas famílias, quer dizer, ao invés de eu ficar olhando para isso, eu vou olhar para o Senhor. Ele vai me trazer o socorro. No 3, tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O comentário diz, a alma do salmista está saturada da zombaria e do desprezo alheio, porém ele coloca sua força na fé. Por isso se torna capaz de suportar a humilhação. Muitos são desprezados pelos amigos, pelos colegas de trabalho e até mesmo pela própria família, por assumirem a sua fé no Senhor Jesus. Mas o nascido de Deus, ao invés de revidar, faz desse desprezo motivação para testemunhar a fé e o caráter de um verdadeiro cristão. Então eu convido você a fazer o que o salmista fez. Ao invés de continuar olhando para o que você está olhando, né, e isso tudo está te fazendo mal, começa a olhar para aquele que te chamou para uma vida nova, transformada. Olhe para aquele que quer transformar seu coração, quer transformar sua vida. Ele de fato vai te livrar desse laço que você está vivendo, tá bom? Bom, espalha esse vídeo para mais pessoas. Vamos evangelizar usando a palavra de Deus. E não deixe de colocar seu comentário e também dar o seu gosto no vídeo. Deus abençoe.